Atenção! Taquete! Ação! A ideia de realizar esse filme surgiu em 1981, logo após Pelé ter sido eleito por mais de 200 jornalistas de todo o mundo o atleta do século, num prêmio conferido pela revista francesa L'Équipe. Nós vamos ter um registro para o apaixonado pelo futebol, para o brasileiro e, de uma maneira geral, para o povo do mundo todo. Nós realizamos pesquisas por todo o mundo, em diversas televisões europeias, em cinejornais, na França, na Itália, em Portugal, no Brasil, os próprios cinejornais brasileiros, as televisões brasileiras. A pesquisa em cinematecas diferentes, de diferentes países, trouxe muito material novo. Então, mesmo para quem era fã do Pelé, vai ter coisa nova. Eu sei que veio coisas até de colecionadores de outros países, fãs do Pelé no Afeganistão, que mandavam fitas. O filme tem imagens que vêm do mundo inteiro, então você não tem uma unidade de imagem. Tem todos os formatos, as imagens que a gente recebeu vieram desde negativo até VHS. Foi um trabalho de 5 anos, um trabalho longo, cansativo e que só no departamento aqui de montagem comigo tinha mais de 10, 15 pessoas. Nós tínhamos aproximadamente 500 horas de material. Então foi um trabalho árduo de selecionar todo esse material, tirar o filé. É um material gigantesco. Digamos que de 2 horas do filme, na verdade, existem quase que 20 horas de material pré-selecionados e pelo menos umas 6 horas de material recuperado. Então teve que se montar uma equipe de restauração para esse material. Essa equipe não existia no Brasil. A Teleimage montou uma equipe para restaurar os materiais. Quando eu terminava uma sequência, fechava uma sequência com o diretor, essa sequência ia para esses departamentos e que eles começavam a trabalhar em cima do tempo da montagem que eu tinha feito. Separávamos todo o material, cena por cena, e enviávamos para a Teleimage para que fosse restaurado. Em alguns casos, era retirada a jogada, era restaurado o fundo e novamente aplicada a jogada sobre o fundo restaurado. Esse material voltava e era recolocado no filme como figurinhas no álbum. Só de fotos daria para fazer um filme de aproximadamente umas 6 horas. Eu considero o documentário, talvez assim do ponto de vista do esporte, a documentação mais impressionante que eu vi a respeito de uma individualidade. Há uma preocupação com uma uniformização da textura do filme. Ele começa sépia, que na época nem existiu sépia em filmes, mas ele é uma forma de ajudar o espectador a entender que a gente está numa época muito antiga. Ele começa com uma textura mais própria dos anos 50 e ele vai chegando às cores dos anos 70. Para a terceira partida, o técnico Feola troca 8 jogadores. A narrativa do filme é desenvolvida por uma locução feita pelo Fulvio Stefanini, por depoimentos do próprio Pelé e por outras centenas de depoimentos de ex-atletas, parentes, jornalistas, enfim, pessoas que de alguma forma participaram da própria vida do Pelé. A ideia era fazer a narração de uma forma neutra, que pudesse contar bem a história que estava sendo mostrada e num ou outro momento, assim, mas momentos muito raros, aí a gente colocava assim um pouco de emoção e parece que deu certo. Alguns depoentes contavam histórias muito engraçadas, como Mão de Onça. Foi no dia 1º de novembro de 61. O Pelé pegou a bola. Eu gritando de lá, Zeca, cuidado com o homem, olha, vamos devagar. E ele ali, ele ameaçando. Conforme ele dava aquela ganseada, o Cássio chegava perto. Quando o Cássio chegou a uma distância que ele podia dar o drible, você sabe o que esse homem fez? Ele pegou, ele fez assim, olhou assustado na arquibancada. Como que tivesse acontecido alguma coisa na arquibancada, uma briga, né? O Cássio também olhou. Quando o Cássio olhou, ele já no vão da perna do Cássio, saiu, pegou do outro lado da bola, aí desinvestou. Aí ninguém mais segurou e perdemos o jogo. A palavra não compromete a obra. Esse era o meu propósito. Armando Nogueira é autor do texto da locução do filme. Então, esse texto só poderia ser realmente definido quando a edição do filme estivesse completa. Ele queria que eu desse pequenos retoques no que ele chamou de o texto do documentário do Pelé. Eu via as coisas novas que chegavam,
filmes, fotos, jornais, revistas, livros. Várias vezes eu chorei quando estavam fazendo a prova dos filmes. E eu tive que me conter um pouco para não me derramar como um fã desmedido da capacidade criadora do Pelé. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Mas eu gosto muito de alguns clipes que existem no filme que mostram o talento que o Pelé tinha e que é uma coisa que, se você vai ver em outros jogadores, fica evidente que só ele tinha isso. Essa realmente foi a parte mais prazerosa do meu trabalho. Foi demais manipular e conhecer em detalhes as diabruras inimagináveis desse gênio do futebol. Pelé da arte da magia, com a bola nos pés. Pelé, a arte do futebol, arte, garra, explosão, competitividade e amor. Salve a mágica da mágica camisa 10 de Pelé. Salve a mágica da mágica camisa 10 de Pelé. Ele tinha a habilidade de perceber um instante para ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. 3 gringos, um atrás do outro, ele enfiando a bola entre as pernas dos 3. Porque a gente conhece do futebol que geralmente se dá. Fulano meteu a bola entre as pernas do adversário, mas é um adversário. Mas botar em fila, 3, enfiar a bola entre as pernas dos 3 e apanhar na frente como se os 3 fossem 3 bonecos infláveis. Isso eu só vim ver nesse documentário. Para quem já tinha visto o Pelé jogar, é meio que uma volta ao passado, assim, mas com acréscimos, né, com extras. Mas o melhor mesmo é para quem não conhece o Pelé. Aí o filme funciona como enciclopédia mesmo. Rasteiro para Pelé, ajeitou, virou, demorou, tentou encobrir o goleiro. Pelé! Uma pelança de gol! Em cada jogo, que foram aquelas imagens reconstruídas, é um momento que nós temos o som original, as narrações dos locutores da época. E isso é que dá mais a sensação de como a gente lembra dos jogos antigos. E essas falas... Na tela de Aldersoff, preparou-se do chão, arremessou para arriba, levantou de primeira, ao Pelé, cabeceou! Esse filme tem uma característica, ele é extremamente musical. Tudo nele cabe música. Em alguns instantes, orquestra sinfônica. Em alguns outros instantes, alguns instrumentos eletrônicos super pop. Em alguns outros instantes, o samba clássico brasileiro com violão, cavaco, percussão, trombone, flauta, clarinete. Olha, usou-se de tudo no filme. Se você perguntar qual é a linha do filme, eu falei a linha reta. Pelé estava sempre de muito bom humor, com uma disposição verdadeiramente invejável. Às vezes, ele me provocava fazendo piadas. Essa eu não gostei, mas de jeito nenhum. Vamos no começo. Em agradecimento ao grande apoio que a torcida carioca dava ao Santos Futebol Clube, não gostei. Falar futebol clube, falar o Santos só. Vou matar o diretor. Outras vezes, parecia até que ele estava na concentração do Santos e começava a cantar. É campeão, no céu, na terra ou no mar. O Santos é campeão, onde ele jogar. Ele procurou sempre saber de todos os estágios do filme, acompanhou várias etapas de montagem, porque ele acha que o filme tem um significado muito especial para a sua própria carreira, ou seja, de propiciar às novas gerações um conhecimento do que foi a sua arte. Então, de alguma maneira, a gente tinha que tentar também ser o Pelé da área cinematográfica, claro que guardadas as devidas proporções, porque a gente tem que ajudar na linguagem a favorecer todo o talento que esse cara teve no futebol e, de alguma forma, a gente poder mostrar um pouco do talento cinematográfico brasileiro dentro deste projeto. Porque o filme Pelé Eterno vai ser visto em muitos países e, de alguma forma, a gente tem que tentar vender essa linguagem cinematográfica nossa
com a força que a gente precisa mostrar. Pelé Eterno tem um significado especial porque ele se constitui no mais amplo painel sobre a vida daquele que é considerado o maior esportista de todos os tempos e certamente o brasileiro de maior notoriedade. É um documentário inédito sobre um cara que o mundo inteiro conhece, com imagens que nunca ninguém viu. Quer dizer, alguém viu, porque filmou aquilo, mas assim, não é uma coisa tradicional como a gente vê na televisão ou nos documentários que aparecem por todo lugar. O Aníbal fez um trabalho de pesquisa muito, muito grande. Nesta ampla pesquisa que nós realizamos, 2 registros importantes não foram encontrados. Um deles, o gol de placa, que ocorreu no dia 6 de março de 1961 no Maracanã. Chamado gol de placa porque é um gol belíssimo e que nesse dia foi criada então essa expressão que reconheceu através dessa placa a belíssima feitura desse gol. Infelizmente, apesar de nós termos certeza que existiram pelo menos 5 registros desse gol, nenhum deles foi localizado. Então nós realizamos no próprio Maracanã a filmagem dessa jogada e utilizamos jogadores juvenis do time do Fluminense que foram treinados pelo Altair, antigo craque da seleção brasileira e do próprio Fluminense e que atuou nessa partida. O outro gol também que tem sempre um comentário especial é o chamado gol da Rua Javari, e esse não teve qualquer tipo de registro à época. Então nós resolvemos reconstituí-lo através da computação gráfica, com um processo chamado motion capture. O próprio Pelé fez os movimentos da jogada com uma roupa especial que tinha contornos que delimitavam as áreas do seu corpo. Isso foi feito nos Estados Unidos e todo o processo de animação foi feito no Brasil. De cabeça é fogo, é gol! Ele sai pulando, dando socos pro ar. As primeiras montagens eu tinha 6 horas, aí cortamos para 5, para 4, para 3, 2h30. Então teve sequências que saíram que eu gostava muito, mas que infelizmente pelo tempo ela teve que ser abolida. É uma sequência em que os gols são brilhantes, tão brilhantes quanto a locução de rádio, que vibra tanto ou mais do que os gols do Pelé. Atenção, não quero nem ver. Adivinha? Tem que aplaudir. Aí ele bate palma, ainda é um gozador. Toma a bola de Djalma, entregou pela meia esquerda, momentando Pelé. Pelé bateu na velocidade, vai penetrar. Atenção, desceu sozinho, sai o goleiro e atira. Pra gol! Prometeu-se Pelé, atenção. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Perigo, atenção, disparou a fera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso. Tudo dói um pouco, é como se você tirasse um pedacinho de você mesmo, assim, né? A gente jogou um monte de coisas interessantes fora, né? Uma sequência que eu lamentei muito, porque realmente é muito bonita, emotiva, em que o Pelé encontra com seus filhos e tem um diálogo muito gostoso. Uma vez quando eu cheguei em casa, o Edinho abriu a porta e falou assim: mãe, olha quem tá aqui em casa, o Pelé. Para ser pai, ele teve que fazer um grande sacrifício, mas diante de todas as responsabilidades que o maior mito de todos os tempos do futebol tem, ele ainda achou um tempo para ser pai de família. Ele é um pai muito atencioso, ele é um pai muito generoso. Foi com ele que eu aprendi a dar valor às coisas simples da vida. Agora, é mão fechada. Acho que é assim que se faz um filme mesmo. Você não pode ter dó de cortar pedaços, né? Essa lipoaspiração faz o filme ficar mais esbelto, mais bonito. O filme é um grande mergulho no passado de um futebol romântico, de um futebol em que se privilegiava muito mais o talento individual do que a ação coletiva. Aí a gente começa a entender melhor por que ele era um super jogador e ele passa a ser alguém de carne e osso, né? Não só um mito. Com a grandeza de fazer 1281 gols, lindos. Uma obra, assim, a meu ver, assombrosa, acima da minha expectativa, que sou uma testemunha. Desde o primeiro momento, a testemunha da carreira do Pelé.
E eu fiquei absolutamente embasbacado com o que eu vi. Eu acho que aí está o diferencial desse documentário. Não é qualquer documentário sobre o Pelé, é o documentário sobre o Pelé. Por isso é Pelé Eterno. Na minha opinião, vai ser a Bíblia do Pelé. Olha, a contribuição desse documentário é apenas mostrar às pessoas que a utopia existe. Espetacular na carreira de um craque. É o aplauso de todos nós. A alegria de poder mostrar todo esse trabalho feito, um resgate de 5 anos de pesquisa, mostrar o que a gente fez pelo Brasil. Eu tenho certeza absoluta que o que vai acontecer nos cinemas do mundo é que nós vamos ver um filme como se estivéssemos num estádio de futebol. O cinema vai aplaudir no começo do filme, no meio do filme e no fim do filme. Esse filme me entusiasmou. Filme belíssimo, filme de emoção. Fiquei chateado quando o filme terminou, desses filmes que a gente quer que não termine nunca. Olha, eu achei que foi um trabalho primoroso do Aníbal. De recuperar uma das mais importantes páginas da história do futebol mundial e brasileiro. Apenas de gols, ele tinha 400 dos 1000 gols. Como documentação do Pelé, um filme que não poderá nunca ser superado. E além disso, está muito bem montado, uma pesquisa muito bem feita. Sem dúvida, vem mostrar para o mundo por que ele é eterno, por que ele é rei. Porque gente que não viu o Pelé, dos 10 aos 40 anos, vai enlouquecer. E gente que viu, como eu, ao ver, não acredita no que está vendo. Esse filme encerra o papo sobre o atleta Pelé. Vai ser o marco de uma nova onda Pelé que vai tomar conta do mundo. E o mais importante, uma coisa feita enquanto ele está vivo. Eu acho que vai fazer muito sucesso.